passando para fazer uma pergunta. Como é uma negociação coletiva em época de pandemia? Os domésticos estão abrangidos aqui da necessidade de negociação coletiva em época de pandemia? São duas perguntinhas bem rápidas para a gente pensar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, entendeu que somente seria válido uma redução de salário ou até mesmo a suspensão do salário se houvesse a manifestação do sindicato. Antes da decisão do ministro, tinha uma medida provisória que possibilitava, nesse período excepcionalíssimo de pandemia, que houvesse tanto a redução quanto a suspensão do contrato para que pudesse passar por esse período sem dispensas. Aqueles que fossem atingidos pelas medidas, seja de redução de salário ou até mesmo de suspensão por até 60 dias, né, eles teriam estabilidade, não poderiam ser dispensados. Tá bom? E agora, Henrique, com o julgado do Supremo, que uma vez que o Supremo decide, é obrigatório, todos devem respeitar a decisão do órgão máximo do judiciário. A negociação, pessoal, a negociação coletiva, se ela é mais restritinha para uma empresa apenas, a gente chama de acordo coletivo. É o Zé da Silva Limitada com o Sindicato dos Trabalhadores. Convoca aqueles trabalhadores, são 5 trabalhadores ali, a categoria e tal, delibera, vota, e aí o sindicato apenas informa, fala, olha, tá, vamos reduzir, vamos suspender. O sindicato, ele organiza e informa à vontade da categoria. Se é alguma coisa mais ampla, a gente chama de convenção coletiva, que é quando é o sindicato dos patrões e o sindicato dos trabalhadores. Aí é mais amplo, né? Convoca a categoria, delibera, decide e informa. Faz o documento lá e informa. Isso é a negociação. Henrique, mas o vídeo aqui de alguns minutinhos é sobre negociação em época de pandemia. Nós estamos em isolamento social. Como que faz? Não sei. Eu não sabia, nem podia fazer reunião em grupo, agora eu estou fazendo até happy hour em grupo digital. Você instala lá, tem vários aplicativos e eu estou aprendendo a falar, né? Então, em época de pandemia, isolamento social, você tem que convocar a categoria, cada um dá o seu voto ali, ou por e-mail, ou por meios digitais, porque tem o isolamento. O sindicato vai informar se vai reduzir o salário por 90 dias ou mesmo a suspensão por até 60. É assim, né? Então, a negociação seria essa. Henrique, e aí? Olha, mas não foi isso que o ministro falou na decisão, tá? O correto seria fazer a negociação e o sindicato informa. Até porque a diretoria não decide. Quem decide, repito, é a categoria. Agora, vamos pôr a mãozinha aqui na consciência. Você acha que é fácil fazer uma redução ou suspensão contratual com rurais, metalúrgicos, comércio, de forma digital? Não é fácil. Mas o ministro vem e fala assim, pode reduzir em épocas de pandemia ou suspender com a manifestação do sindicato. Eu vou repetir essa palavrinha, manifestação. Manifestação não é negociação coletiva, tá? Então, a Constituição, que é o ápice das leis, ela fala negociação coletiva. Somente por negociação pode reduzir salário. O ministro vem e fala manifestação do sindicato. Bom, a manifestação pode ser sim, não, mas o sindicato tem que manifestar para que o empregador possa reduzir salário. O trabalhador vai lá e recebe parte em seguro-desemprego, recebe parte do salário, passa esse período sem perder o emprego. Suspensão. Não recebe salário do empregador durante um período, mas recebe o seguro-desemprego. Tá bom? Se não tiver essa manifestação, não é válido. Como que o sindicato manifesta? Sim, não. Né? Quem que vai manifestar? A diretoria. Então, para o ministro Lewandowski, a diretoria do sindicato agora tem o poder de falar se a redução
é válida ou não. Não exige mais a negociação coletiva. Tudo bem? De ontem para hoje, eu recebi milhares de perguntas pelas redes sociais. E aí, todo mundo quer saber daquele sindicato que não disponibiliza e-mail. Ah, faz por telegrama, mas o correio não está funcionando normalmente. E o sindicato que não tem e-mail? Só tem aquele negocinho de preencher lá na tela, você acha lá, tal, escondido. E sindicato que não tem site? Está fechado lá, a secretária não está indo trabalhar, ela está em isolamento igual você, igual a mim. Como que faz? Então, como que o empregador comprova o envio do e-mail, o envio da mensagem, né? Porque até o Lewandowski fala em 10 dias, se o sindicato não manifesta, é válido o que celebrou lá dentro da empresa por acordo individual. Mas como que prova que ele não se manifestou? É com o envio daquela mensaginha? É com o envio do e-mail? Aí você pega o e-mail, vai lá para o governo e fala, agora eu quero seguro-desemprego para os meus empregados, que eu vou pagar parte, Estado você paga parte. É assim que vai ser feito? Não sei. Eu não sei. O problema todo é que se essa decisão fosse antes de pandemia, teria sido ótima. Vem, fala que precisa de manifestação, ia caber embargo de declaração, mas essa manifestação precisa ser pela diretoria, pela assembleia, tal, tanto tempo, volta, vai para o plenário. Cada dia está diferente um do outro. Então, de ontem para hoje, eu estou comentando aqui. Eu postei o vídeo ontem dessa decisão do Supremo. Nós tivemos uma avalanche. O vídeo está aqui. No Instagram, no canal do YouTube. Uma avalanche de perguntas. Como que é a negociação em época de pandemia? Eu não sei. Ah, mas a simples manifestação do presidente supre? Não me parece que seja isso. E como que faz essa manifestação se o sindicato não disponibiliza de meios de recursos tecnológicos? Eu não sei. É muito mais fácil e cômodo eu virar e falar, não, mas a Constituição exige negociação. Esse é o certo. Mas agora tem jeito? Não tem. Bom, a dúvida é o seguinte, o governo vai liberar o seguro-desemprego desse pessoal, essa ajuda, esse benefício do programa emergencial, que é com base no seguro-desemprego, sem esse requisito da negociação? Não sei. Henrique, e os domésticos? A última coisa que eu vou falar e eu vou encerrar o vídeo. E os domésticos? Primeiro que não tem, na maior parte das cidades brasileiras, sindicato de empregados domésticos. Não tem. É uma coisa recente. Já temos a dificuldade aí. Não existe o sindicato dos patrões. Então, convenção coletiva para doméstico não tem. E vamos pensar de uma forma prática. Porque a decisão a gente consegue só colocar uma decisão em prática se ela for possível. Cada empregador, um engenheiro, um médico, né? Um médico, um enfermeiro, tem empregado doméstico, tem que ir lá agora no sindicato, mandar meio de... E lá no sindicato não tem jeito, nós estamos em isolamento, mas tem que mandar um e-mail, um telegrama, Você já entrou num sindicato dos empregados domésticos e viu a estrutura desse sindicato? Então, quem defende a negociação nesse momento, tecnicamente é correto. A Constituição é clara, precisa da negociação. Juntar todo mundo, deliberar, e o sindicato só comunica, redige lá e comunica. A diretoria não decide, a diretoria só organiza o pessoal ali para votar. O pessoal para votar não está podendo ficar junto. Ah, vamos por meio tecnológico. E os domésticos? Então, a questão aqui do empregado doméstico, ele está abrangido pela decisão do ministro Ricardo Lewandowski ou não? Não sei. Aí eu vi algumas perguntas também aí nos comentários, mas e o sindicato pode cobrar por essa negociação após a reforma trabalhista? Pode. Não tem mais imposto sindical, né?
Mas, trocando em miúdos, meus amigos, com a decisão do Supremo desta semana, exigindo que para a redução, para a suspensão do contrato, fosse necessária a manifestação do sindicato, ela me trouxe, pelo menos, e aqui sendo muito sincero com vocês, mais dúvidas do que respostas. Nós tivemos uma decisão também, não agora em época de pandemia, mas antes eu conversando com um grande amigo, com o Ellison Mies, e eu perguntei, como que fica isso? Ele falou, não sei. Falei, como que fica aquilo? Ele falou, não sei, era da área de processo, né? Aí eu falei, mas você não vai gravar um vídeo? Aí ele falou assim, cara, mas eu tô com mais dúvidas do que respostas. Eu falei, mas é exatamente isso, cara. Se você está com dúvida em processo, leve os seus questionamentos aos seus alunos. É o que eu estou fazendo. Com o julgado do Supremo, eu tenho mais dúvidas do que respostas. E, infelizmente, o julgado trouxe para a área trabalhista incerteza. Porque se o julgado tivesse falado assim, olha, sem negociação é inconstitucional, ponto, ponto, ponto. Não vale a medida provisória. Agora o julgado vem e fala em manifestação em época de pandemia, isolamento, em prazo de 10 dias, que aí, se não fizer em 10 dias, pode recorrer à federação em 8, depois à confederação em 8. Já acabou a pandemia depois disso. Você, como empregador, aguardaria esse período? Esses prazos todos? Essa incerteza de quanto tempo vai durar o isolamento? Você, como empregado, gostaria de receber o seguro-desemprego agora com parte do salário ou aguardar a negociação de um sindicato que está longe e tal? O momento é agora, é excepcionalíssimo. Eu jamais na minha vida achei que eu fosse gravar um vídeo de redução e suspensão de salário por acordo individual. Mas depois que eu comecei a ver a situação atual, não tem como. Posso arrepender deste momento de trazer mais dúvida do que resposta, defender uma medida provisória que prevê redução de salário, suspensão, estabilidade e seguro-desemprego, mas nesse momento acho que a medida provisória era mais vantagem do que a insegurança causada agora, né, as dúvidas causadas agora pelo julgamento supremo. A última coisa que eu vou falar é que todas essas novas disposições aqui, nós estamos estudando sem parar, né, elas estão no curso do Aprovação PGE, que eu acabei de gravar, são 20 bloquinhos de 10, 15 minutos, para que você fique atualizado. O Supremo, ele já colocou, né, na pauta da próxima quinta-feira, dia 16, o julgamento, antecipou o julgamento aí dessa matéria que é de relevância nacional. Henrique, ninguém tem bola de cristal, né? Mas e aí? Acho que essa liminar vai cair, né? Acho que eles vão voltar aí para um período de excepcionalidade. Se não voltar para a medida provisória, que venha e fala que precisa da negociação coletiva, que tire a dúvida que o julgado trouxe. Se vale ou se não vale, a certeza, a verdade é melhor do que essas dúvidas que nós estamos. Até o próximo vídeo.